Ai, ô, Jesus. Peraí. Vocês estão vendo a tela? Ainda não deu, né? Peraí. Ok. Agora sim. Tá vindo. Agora... Então vamos lá. Gente, nós vamos agora, nós já estudamos isso tudo, né? Agora nós vamos para o capítulo 2. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu quase encontro vocês só 8 horas. A Ângela me tocou o telefone e eu falei, opa, estou eu embolando os horários. E hoje o serviço vai ser puxado. E adorei a lição inicial, porque hoje nós vamos compreender que são poucos os espíritos que escolhem vidas sem muitas tribulações, vidas mais tranquilas, mais fáceis, sem muitas dificuldades. E os espíritos explicam que depois eles se arrependem muitíssimo, porque não progrediram, né? Então, a providência divina permite que a vontade dele seja feita para que esses espíritos, né, a vontade seja feita para que eles registrem essa experiência, e o que é de menos esforço não leva a lugar nenhum, né? Essa que é a grande verdade, né? Então, assim, a gente vai encontrando pessoas no caminho que têm uma preguiça de viver, né? E a gente, às vezes, não compreende, não aceita. E o que eu acho importante nesses estudos é a gente poder compreender a vida e as pessoas como elas são e aceitar as coisas como elas são, para a gente sair do... Acho que é da grande armadilha do julgamento, né? Do querer transformar as pessoas no que a gente gostaria que elas fossem. Porque a providência toma conta de todos nós, e isso é muito lindo. Então, olha, nós temos tudo isso de questão para estudar, e é muito tempo. Vamos lá. Nós vamos estudar o nada, a vida futura, a intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas, ressurreição da alma. Eu estou querendo achar aqui porque ver vocês tapa a minha tela. Eu já vou achar. Aqui. Aí, duração das penas futuras, ressurreição da carne, passado, inferno e purgatório. Ah, e depois tem o resuminho lá no fim do livro que eu puxei as partes mais significativas. Então, vamos aí. O que será o nada e a vida futura? Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Né? As pessoas que... Mesmo as pessoas que dizem não crer em Deus, e a gente encontra muitas que se dizem ateias ou às vezes agnósticas, mas são pessoas profundamente caridosas, amorosas, né, que se doam para a humanidade. Mas nessas pessoas mesmo, a gente vai encontrar um medo do vazio, um medo muito grande do vazio, que vai justificar a teoria do Freud a respeito de Deus, né? Porque Freud vai dizer que Deus é uma crença da necessidade infantil do homem de não lidar com o vazio. É como se nós tivéssemos uma idade mental de 8 anos e esperássemos uma salvação mágica da nossa angústia primordial. Acontece que Freud poderia ter já explicado que o nada não existe. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ele foi encaminhado dele. E fomos de vidas futuras, passadas, vida espiritual, e amplia muito a psicologia nesse sentido. Então,
de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Se nada não existe, da onde que surge no homem esse instinto de que a vida continua? Se todas essas coisas. E a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu. E isso, queridos, é muito simples da gente saber. Se o nosso origem é o plano espiritual, a intuição do nosso retorno, né? Vocês estão ouvindo bem? Está chiado do lado de cá? Falhando um pouquinho o som, Cristina. Não sei se é a internet, a velocidade. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou achando que está chiado. Deixa eu ver se eu consigo acessar outra linha de internet. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Pronto, agora melhorou? Está melhor, está melhor. Então vamos lá. A gente estava nesse daqui, né? Então, antes de encarnarmos, nós temos total consciência do ambiente que nós estamos. E quando nós reencarnamos, nós trazemos na nossa alma, é lógico, gente, saudade de onde a gente partiu, né? Então, é tão séria essa... Aqui não tá bom, né? Eu vou levar a gente lá para a varanda. Não desistam de mim, peraí. Eu vou lá para a varanda que lá a internet vai dar certo. Deixa eu ver. Peraí que eu vou fazer uma mudança. Vocês vão passear comigo aqui um caminho comprido. Ó, tô indo para a varanda, hein? Acho que caiu a conexão e deve estar voltando já. Só um minutinho, gente. Ela deve trocar de rede agora. Tá fechado, Cristina. Sim, eu troquei de rede. Vamos compartilhar de novo. Pronto, agora a gente vai... Agora não vai dar mais problema. Então, é bem legal da gente pensar nessa situação, assim, se nós sabemos que o nosso lugar, a nossa vida verdadeira é no plano espiritual, entre os amigos, né, em ambientes afinizados, que a gente sente essa angústia, essa saudade por causa disso. Vocês estão continuando me ouvindo? Tá falhando um pouco. Espiritual. Vocês estão ouvindo agora? Agora voltou, Então, Cristina. isso. E esse sentimento é dominante na hora da morte. Olha lá que legal, né? Na hora do desencarne é que a gente vai observar
o nível de fé de cada um, de crença de cada um, né? Porque aqueles que não acreditam, que são empedernidos, né, endurecidos no não crer, eles sentem uma dúvida tremenda e se desesperam. Aqueles que têm a alma culpada sentem um medo pavoroso do que vão encontrar do lado de lá. E os homens que fizeram o melhor que puderam, eles têm esperança de um ambiente melhor. Então, é o valor da consciência tranquila, né? E se nós fôssemos bons jogadores, nós pensaríamos assim, pelo sim, pelo não, eu vou andar no caminho do bem, porque se tem ou se não tem um lado de lá, é melhor me garantir, né? É uma ideia, né? Então, se o espírito já traz esses conhecimentos, porque todos nós viemos de lá, porque há aqueles que não acreditam, né? E os espíritos explicam que são os espíritos fanfarrões, são aqueles orgulhosos, bobos, que querem contar vantagem, né? E que, na verdade, eles são em um número bem menor do que a gente possa imaginar. Bom, com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. Então, como é que Deus dá conta? E por que Deus olha para cada criatura que ele fez, né? E essa resposta é linda. Deus se ocupa com todos os seres que criou. Não é só com os espíritos que já raciocinam, é com todos os seres que ele criou. Por mais pequeninos que sejam, até a formiguinha do nosso açúcar, né? Nada para a sua bondade é destituída de valor. Isso é muito bonito, porque conta que Chico Xavier nem mesmo matava uma formiga, porque ele entendia que toda a natureza tinha um ciclo e uma razão de ser. E o respeito do Chico Xavier pelas criações divinas era tão grande que contam que uma vez ele tinha um roseral e as formigas estavam atacando o roseral dele. E aí o pessoal falou, não tem jeito não, nós vamos ter que matar essas formigas todas. Ele chegou lá no formigueiro e conversou com as formigas. Olha, vocês vão embora daqui porque eles vão pôr veneno. Vocês não podem mais ficar aqui, senão vai morrer todo mundo, né? Todas irão morrer. Aí ele conta que só uma formiguinha ficou para trás. O formigueiro mudou de lugar. Se é assim ou se não é, eu não sei, mas que é bonita a ideia né? Então, Deus vai atender, né, em cada um dos nossos atos para nos recompensar e punir. Veja bem, se Deus se ocupa até da mínima criatura dele, então ele vigia tudo que a gente faz, sempre pensando em recompensa e punição, né? Essa não é a ideia do Deus cristão. Então, os espíritos vão explicar. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Olha lá o que os espíritos responderam. Deus não sai catando certo e errado de um e outro para punir um e outro por esse e aquele motivo. Existem as leis morais, também no livro dos Espíritos. Existem as leis divinas que são universais, funcionam em todos os planetas habitados. E Emmanuel nos explica que o bem e o mal que nós fazemos, e nós o fazemos rotineiramente, vai caindo na contabilidade divina como crédito ou débito para nós. É automático. Então, nessa grande rede da providência divina, as coisas acontecem naturalmente, sem que seja preciso ninguém colocar o dedo no nariz de ninguém, né? A nossa consciência já deveria nos servir de guia. Então, eles seguem, né, explicando que as penas depois da morte não tem nada de sofrimento carnal,
mas são 1000 vezes mais vivas, porque o espírito está liberto e fica mais impressionável, uma vez que o corpo físico, ele embota, ele anestesia as sensações. Então, o nosso corpo físico, ele funciona como um amortecedor. E quando nós estamos desprendidos do corpo físico, nós sentimos pelo perispírito inteiro. Então, pelo perispírito, a gente não sente dor no olho, na cabeça e no estômago. O que acontece é que nós, levando a memória das sensações do corpo físico, vamos dizer que estamos com dor no estômago ou na cabeça. Só que essa dor é muito mais intensa, porque ela dói generalizada, ela dói pelo perispírito inteiro. Então, vocês imaginem aqui, né? Se no corpo físico a questão é assim, o que será que é mais sofrido quando desencarnamos? As sensações ruins no perispírito ou as questões morais, né? Então, o homem faz ideias absurdas de penas e gozos após a morte por sua inteligência pouco desenvolvida e pelo que ele aprendeu. Os espíritos vão explicar que essas ideias assim de o inferno, pena eterna, bola amarrada no pé, chicotada, eles explicam que o homem que é inteligente, o homem que aprendeu a construir seu próprio raciocínio, por causa dessas ideias, desistiu de acreditar em Deus. Porque se crer em Deus depende de crer também nesses absurdos, não faz sentido nenhum a ideia de Deus. Então, quanto as religiões atrapalharam esse caminho, a gente não tem como medir, mas é um fato, né? E aí eles explicam que a felicidade dos bons espíritos está em conhecerem todas as coisas, não terem maus sentimentos, pelo bem que fazem, mas ela é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros conhecem a suprema felicidade. Os bastante adiantados são felizes por trabalharem com a calma da consciência tranquila e por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Entenderam? Então, se até aqui estávamos nas penas, aqui estamos nos gozos. E quer dizer, os espíritos puros conhecem a suprema felicidade. Os espíritos bastante adiantados se contentam em fazer o bem e ter a consciência em paz, e por não terem feito mal deliberadamente. Eu acho que a gente está meio por aí, né, gente? Se esforçando para ficar nesse caminho. E aí, eles dizem que muitas vezes a ausência das necessidades materiais é até uma condição da felicidade, porque são gozos materiais. E aqui eu lembrei de André Luiz explicando que há espíritos que pedem uma reencarnação como mendigos, para se desligarem das necessidades da mordomia, né? Das sensações físicas que todo o poder material traz. Então, eu fico pensando como que a gente pode usar isso na prática da nossa vida, né? É a gente realmente, de repente, obedecer a dieta que o médico passa, né? É a gente dormir a quantidade necessária, né? É a gente fazer o exercício físico adequado, é a gente procurar moderação em tudo, né? Bom, os espíritos puros não estão a entoar hino no seio de Deus, uma vez que na natureza até o grão de areia canta. Olha que coisa linda! Eles dão emprego útil à inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos, ocupação que é um gozo. Entenderam aqui? Olha,
a ideia de que quem é bom vai para o céu, ficar lá nas nuvens, tocando harpa, lira, não existe, né? Porque o sentido de utilidade, ele tem que permear a nossa vida. E os espíritos que já são puros, eles vão ajudar a Deus para que outros espíritos também cheguem onde eles estão. É evidente, né? E essa serventia é para eles uma alegria muito grande. E por que a areia canta? Você sabe por quê? Vocês já pisaram na areia da praia quando ela está muito seca? Se você bate o pé assim, arrasta, ela canta mesmo, ela faz um barulhinho, o que é muito bonito, né? Então, tudo na natureza tem uma utilidade, tem uma função, e ninguém vai ficar desempregado se quer trabalhar. Bem, na verdade é essa, né? Então, o sofrimento dos espíritos inferiores está em quê? Olha, gente, invejarem o que lhes falta para serem felizes e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar. É o pesar, é o ciúme, a raiva, é o desespero, né? Motivados pelo remorso. Vocês lembram quando naquele livrinho Ceifa de Luz, o Emmanuel diz que nós temos 2 tipos de inimigo. Uns que nós conquistamos com a nossa política de intolerância, quer dizer, pela nossa falta de educação, em outras palavras. E o segundo tipo, que é um tipo de inimigo que até Jesus tem, que ninguém está livre. São esses inimigos. Aqueles que têm ciúme, que têm inveja, que têm raiva, que olham e falam assim, eu nunca vou conseguir fazer aquilo igual fulano. E sente raiva, sente inveja. Porque inveja e ciúme, eles vêm da raiva, né? E a raiva vem do egoísmo, né? Eu querer só para mim. E o egoísmo é filho de quem? Do orgulho. Então, é muito lindo, porque quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai conseguindo interconectar toda a leitura espírita, né? E aí eles vão falar o que para nós? Que a influência que os espíritos exercem sobre os outros será boa ou será má de acordo com sua evolução. É claro, né? Quem vai me influenciar é um bom ou é um mau espírito? Depende da minha sintonia do momento, né? A morte não nos livra, a morte não nos livra da tentação, mas a ação dos espíritos sobre outros espíritos é sempre menor do que sobre os outros homens. Já pensaram nisso? Os espíritos têm uma atuação muito maior sobre nós do que entre eles. Por que será? Aí também não é tão difícil da gente explicar. Olha lá. Porque nós temos um corpo físico. E quando Jesus falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele quis dizer o quê? É que a nossa vontade para dominar nosso corpo físico ainda é fraca. O corpo sempre nos vence. Nos vence no sono, nos vence na fome, nos vence na sede, nos vence em qualquer coisa. O corpo ainda nos domina mais e aí facilita o trabalho daqueles que não gostam da gente, né? Os maus espíritos incentivam as lembranças das paixões, induzindo suas vítimas às ilusões que as mantêm excitadas. Compreenderam agora? E as paixões estão onde? Né? Sou apaixonado por lasanha, pão, macarrão, sexo, bebida. É a grande questão. Assim, o avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso orgias que não pode participar,
E o orgulhoso vê honras que lhe causam inveja e não pode usufruir. Então, quando chegam no plano espiritual, esses espíritos, eles ficam cristalizados nas imagens do que eles mais amaram na Terra. E essas cristalizações é como se eles mantivessem a sua mente concentrada naquilo que eles mais amavam. E eles passam a viver a ilusão de estarem naquele mesmo ambiente, com aqueles mesmos materiais, vivendo aquela mesma coisa, sem nunca se sentirem satisfeitos, sem nunca se bastarem, sem nunca usufruírem verdadeiramente. Então, fica aqui a questão. Será que a lembrança da dor física que repercute no perispírito é pior do que esse sofrimento? Que é uma loucura, né? Isso é um tipo de loucura, de alucinação. Creiam bem, né? Que a dor moral, ela é muito pior que a dor física, né? Então, quanto maiores os sofrimentos, né? Quanto aos maiores sofrimentos, são as torturas morais, e a mais horrível é pensarem que estão condenados sem a remissão. Então, de todas as torturas morais, a pior é acreditar que eu não tenho jeito. Eu não tenho como ser perdoado, eu não tenho como me melhorar, eu não tenho mais salvação. E a gente vê isso muito em reunião de desobsessão, né? É recorrente. Então, essa doutrina do fogo eterno é uma imagem tomada por verdade por essas pessoas, mas não existe, né? Não existe esse inferno. E a imagem do fogo como punição foi escolhida porque ela vem de eras remotas. E ela só serviria se ela pudesse colocar freios em algumas pessoas. Então, essa imagem foi permitida ficar na mente do homem, no uso do homem, porque algumas pessoas erraram menos graças a essa imagem. Mas para muitos ela não funciona. Então, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo e sofrem, porque sabem não a possuírem por sua própria culpa. E olha, aí a gente vai falar de um sentimento chave. Por causa da culpa, conta André Luiz que os espíritos, eles sugerem a outros que tomem forma de lobo, de crocodilo, de animais. E por que eles se transformam? Não é porque esses espíritos têm um poder sobrenatural, não. É porque a sugestão deles é aceita por causa da culpa. E a própria criatura se transforma naquilo como uma autopunição. Isso é muito importante de ficar claro para quem trabalha em reunião mediúnica, né? E lê André Luiz também, né? Então, vamos lá. Os espíritos errantes são aqueles espíritos que já estão desencarnados. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Vou mostrar para vocês ali. Fazer um recreio. Deu para ver lá a lua? Linda. Dá para ver sim. Aí. Deu? Vou mostrar para vocês. É testemunha. Ah, meu Deus, eu não sei se eu estou fazendo certo. Olha lá, não está linda? Dá para ver sim. Tá bonita, linda. Deu? Deu sim. Enquanto eu falo com vocês aqui, está refletindo lá na janela. Bom, e o que acontece? Os espíritos errantes são aqueles que desencarnaram e estão esperando para retornarem à Terra, né? O que acontece? Eles veem as coisas como elas realmente são, né? Os
espíritos errantes inferiores, eles compreendem a felicidade do justo, daquele que fez por merecer. E sofrem, porque sabem que não a têm, porque não fizeram a sua parte. Então, o remorso é uma dor necessária para que possamos o quê? Nos lembrarmos do que fizemos de errado e corrigirmos na próxima vez. Então, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Perceberam essa frase? A gente erra toda vez que a gente pode fazer o bem e não faz, e por todo o mal que aconteceu em decorrência do bem que nós não fizemos. Aí eu me lembrei do caso do Chico. Quando o Chico está indo para o centro, que um senhor pede dinheiro a ele. Aí o Chico falou assim, não vou te dar dinheiro não, porque você vai beber. E Chico foi para o centro, trabalhou a noite inteira, e no caminho de volta para casa, ele passa na porta da casa desse homem, e está a maior quebradeira dentro da casa, uma gritaria danada, e ele entendeu que o homem estava violento, batendo na mulher. E o Emmanuel aparece para ele e fala, viu bem, Chico? Se você tivesse dado dinheiro, ele estava bêbado e não estava batendo na família. Então, é simples assim o que eu falava lá no começo na história do julgar, né? Esse negócio de julgar, a gente só se dá mal. Vamos lá. O sofrimento dos espíritos inferiores não são motivo de aflição para os bons espíritos. Olha lá. Pois sabem que o mal terá fim. Bom, os bons espíritos velam por nós, cuidam de nós, mas eles não têm por nós o sentimento de pai e mãe que nós temos por nossos filhos. Eles têm um sentimento de amor que é baseado na justiça divina. Eles veem muito mais do que nós, né? Numa amplitude muito maior. Então, quando eles nos pegam sofrendo, eles não ficam tristes como os pais e as mães ficam. Eles compreendem e eles aceitam, porque aquele sofrimento trará um resultado positivo, se tudo der certo, né? Agora, se o sujeito for cabeça dura, vai precisar de mais um bocadinho de dor. Então, vou ter que desligar aqui. Vamos voltar cá. Então, mesmo as tristezas e sofrimentos daqueles a quem amaram os espíritos bons, eles vêm de outra forma, porque será um sofrimento útil para o seu progresso se suportarem com resignação. Mas por quê? Né? Por que eu não posso reclamar, murmurar, lamentar? Por quê? Porque, olha, é lógico, vocês querem ver uma coisa? Uma coisa é quando eu faço com boa vontade. Outra coisa é quando eu faço por má vontade. Quando eu faço por boa vontade, eu aceito e eu faço o melhor que eu posso. Quando eu faço de má vontade, eu reclamo de tudo e nada fica muito bom. Daí a gente perceber quem aceita as dificuldades da vida e quem não aceita. Porque quem aceita passa e vence as suas provas com dignidade, né? Quem não aceita passa lamuriando e reclamando uma encarnação inteira. Aí a gente para pensar qual anda sendo o meu nível de reclamação ultimamente. Então não pode ser de outro modo. O culpado será perpetuamente assim. Aí os espíritos vão dizer que aquele espírito que desencarna e é culpado, ele ficará perpetuamente na presença de sua vítima. Outra questão para se pensar, quer dizer o quê? Que então o inimigo dele vai tomar posse dele lá do outro lado?
E se aquele que ele prejudicou o perdoou, né? E se aquele falou assim, ele me prejudicou, mas eu vou perdoar, eu não quero ficar ligado a ele. Por que ele continua preso à sua vítima? Por causa da consciência culpada. A imagem mental daqueles que ele prejudicou ressoam no corpo mental como alguma coisa que precisa ser resolvida, como uma doença que precisa ser curada. Então, ele revive aqueles rostos, aquelas cenas continuamente, independentemente de ter não o espírito ao lado dele, né? Então, até que o espírito culpado tenha expiado suas faltas, será um castigo maior do que podemos imaginar a divulgação dos atos reprováveis e a presença constante de suas vítimas. Entenderam? Até que ele fala assim, não, eu já paguei, eu já me redimi frente a Deus em minha própria consciência. Aí ele para de ver essas vítimas e ele segue a vida dele melhor. Mas até que isso aconteça, toda essa lembrança vai ficar ressoando nele. Então, depois de haver se purificado, né, a lembrança de seus erros não serão mais causa de perturbação, porque ele venceu todas as provas. Então, o Humberto de Campos conta, quando ele encontrou Judas lá em Jerusalém, e que ele tem uma entrevista com Judas. E Judas diz, já se passaram tantos anos e ainda se lembram de mim com aquela imagem de traidor. Mas isso já não é mais a minha realidade. Quantas coisas se passaram, né? E aí, ele está bem. Vamos lá. As provas pelas quais ainda tenha que passar o espírito são motivos de apreensão para as almas maculadas, para as mais elevadas, não. Então, quando a gente vai reencarnar, que contam assim, você tem que passar por essas provas aqui, vão procurar resolver isso aqui logo na sua vida. Para mim, vai ser uma angústia danada, né? Para eu daí vai ser tranquilo, porque ele não vai ficar com medo de falhar nas provas dele. Vem tranquilo, porque espírito mais elevado tem essa tranquilidade. Então, um dos maiores gozos que existem no mundo espiritual, gente, olha se a gente já não tem um pouquinho disso na Terra. Um dos maiores gozos que existem no plano espiritual é a união de espíritos simpáticos ao bem. Porque eles não temem a perturbação do egoísmo. Quer coisa melhor do que você estar entre amigos afinizados? Que você pode falar o que você pensa, o que você sente, que você se sente à vontade. É tão raro isso, né? É tão difícil que a gente... meu Deus, um dia a gente chega lá. E aí, dessa parte, vêm as duas últimas questões. Há pessoas que temem a morte e outros que a encaram com indiferença, até alegria. Essa diferença afeta o estado futuro desses espíritos de acordo com os sentimentos que eles alimentam. Então, gente, tem quem teme a morte, como a gente viu lá atrás, né? Os que acreditam que o nada existe, os que têm a consciência culpada temem a morte, e outros que, por indiferença, encaram a morte e brincam com a vida. E é claro que do outro lado, eles vão ter que lidar com um sentimento que eles alimentaram, né? E Kardec pergunta, então é preciso ser espírita para ter uma vida futura assegurada? E os espíritos dizem que não é necessário ser espírita para ter a vida futura assegurada. Isso seria um absurdo, uma vez que o bem é sempre o bem. Então, não interessa a religião de ninguém, nem mesmo se ela diz que crê ou não em Deus, não importa. Importa que quem faz o bem
está com a contabilidade no positivo. Quem não se ocupa do bem e também não quer saber do mal, está com a contabilidade no negativo. E quem faz o mal por querer, está ainda mais no negativo, e é simples assim. Vamos lá nas penas temporais. Penas temporais são aquelas que nós passamos aqui, né? Que tem um tempo para acabar. Reencarnada, a alma sofre materialmente por estar ligada ao corpo. Desencarnado, o espírito sofre dores morais. As coisas que acontecem na vida são provas impostas por Deus para compensar as culpas das faltas cometidas no passado. Então, desencarnadas, nós sofremos moralmente. Encarnados, nós sofremos materialmente. E todas as nossas dificuldades, ou grande parte delas, a gente veio mesmo por prova para compensar o que de errados já fizemos. Isso é muito bonito, porque, vejam bem, às vezes, por não lamentar, não reclamar, não revoltar, a gente resgata contas que a gente nem sabe por que está resgatando. Talvez, se soubéssemos por que estamos passando por aquilo, nosso sofrimento fosse tão grande que nós não conseguiríamos vencer a prova. Então, essas dificuldades que a gente vai passando na vida, elas vêm na medida certinha para a gente vencer e ficar melhor. É sempre na ideia do nosso crescimento. A reencarnação em um mundo menos grosseiro é consequência da depuração que aumenta gradativamente até que cheguem ao estado de espíritos puros. Nós estamos num corpo muito pesado, de carne, osso, sangue, porque nós ainda não aprendemos a dominar as nossas emoções. Nós ainda não aprendemos a vencer nosso corpo físico. Ele ainda manda em nós mais do que nós gostaríamos. Então, a gente está nesse mundo grosseirão para aprender o domínio de nós mesmos. E, aos poucos, nós vamos adquirindo corpos mais leves, né? Menos pesados. Então, um espírito pode ter progredido, pode ter merecido outro mundo e pedido para ficar aqui, né? Para ele completar a missão que ele estava fazendo. Mas esse não vai estar sujeito à expiação, porque ele não precisa mais. Aquele que escolher ficar estacionário, como foi a leitura inicial de hoje, né? Sem fazer o mal, sem se libertar da matéria, vai precisar recomeçar uma nova reencarnação. Porque quem não aproveitou, repete a lição. Poucos são os que escolhem uma reencarnação de perfeita calma. Calma aparente. Porque poucos servem para o progresso. Inutilidade é fatal à felicidade futura. Então, a última questão é essa. Pessoas que tornam infelizes aqueles à sua volta não são boas pessoas. Expiarão suas faltas em outra existência, sofrendo o que fizeram sofrer. Então, até aqui a gente pode ter ideia de que, né? Que céu, purgatório e inferno não existe desse jeito. A espiritualidade permitiu que essas imagens ficassem entre nós, porque para alguns ela serviu de freio, de limite, foi mais útil do que trouxe estrago, né? Mas isso aqui não é circunscrito dessa forma. O que nós temos são sofrimentos morais quando desencarnamos e a memória das dores físicas, e aí se tornam também sofrimentos morais. Como purgatório, nós temos o próprio
planeta Terra, que a nossa reencarnação é o nosso purgatório, né? Nós estamos aqui. Mas as pessoas que não são más, de fato, elas não são deliberadamente más, mas que também não são boas, mas que tornam a vida daqueles à sua volta infeliz, eles não são boas pessoas. E pagarão por isso. E a gente vê muita gente, né? O que hoje se chama de passivo-agressivo. São aquelas agressividades que têm um tom de educação, que tem um tom de uma sutileza, mas que maltrata quem está à volta. Isso existe muito, né? Então não importa. A gente precisa procurar trazer a paz e felicidade ao nosso entorno. O próximo, expiação e arrependimento. Quando compreende a diferença, então, entre o bem e o mal, aparece o arrependimento. Então, o que é arrependimento? É quando eu reconheço que o que eu fazia achando que estava certo, estava errado. Tá? Seja encarnado ou desencarnado. Então, o espírito, quando arrependido no mundo espiritual, ele deseja o quê? Reencarnar novamente para se purificar. E a alma arrependida, a alma, quando arrependida, ainda aqui na Terra, ela deve procurar reparar suas faltas, né? E se melhorar enquanto está aqui. E aquele homem que tem o instinto só do mal, esse irá se purificar até ter só o instinto do bem. Então, permanecer no mal não é uma opção. É uma opção temporária, não é eterna. Né? Nós não temos opção de não chegarmos um dia a sermos espíritos puros e felizes, né? Então, o arrependimento do perverso nem sempre é imediato, porque aqueles espíritos endurecidos no mal, que se obstinam no mau caminho, eles demoram mais a chegar no bem, mas sempre vai chegar o dia em que eles reconhecerão suas faltas e sentirão em si todo o mal que praticaram. Os espíritos que sem serem maus, de nada de útil se ocupam, sofrem proporcionalmente, neles, o progresso se manifesta pela dor. Olha, quem não é mau, mas nada de bom faz, sofre proporcionalmente e sentem o quê? Alguma dor na vida. Aí você olha e fala assim, não sei por que aquela pessoa sofre tanto. Aí para e pensa, ela faz coisas bacanas? Ela faz coisas ruins? Às vezes nenhum nem outro. E sofre pela sensação primeira de não ser útil. Porque quem aprendeu a gostar de servir se sente feliz trabalhando. E isso traz uma alegria que ninguém pode tirar. E a gente não tem como distribuir para outros, né? E quem vive sem isso, vive triste. Apesar de desejarem abreviar seus sofrimentos, por que eles permanecem nesse sofrimento? Porque não tem energia bastante. Vocês já pararam para pensar o que quer dizer não tem energia bastante? A força de vontade é fraca. Não conseguem se concentrar o suficiente para pôr força de vontade para impulsionar, para se automotivarem para a mudança interna, porque mudar hábitos que a gente trouxe de reencarnações e reencarnações passadas é muito difícil. A gente precisa de muita vigilância, né? Dá muito trabalho. Então, espíritos de tardio arrependimento, depois de terem se arrependido, se deixam de novo levar pelo caminho do mal. O que ele está falando aqui é que aqueles espíritos renitentes no mal, quando eles demoram muito a se arrependerem,
eles facilmente caem de novo no erro. Porque a vontade é fraca, né? É assim que eu acho que o AA funciona, né? Eles contam um dia sem álcool, 2 dias sem álcool, 3 dias sem álcool, porque essa contagem reforça neles a força de vontade de permanecer sem, né? Porque é muito fácil cair no erro. É assim como quem fuma, né? E várias coisas que a gente faz. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Isso é fundamental para quem faz atendimento fraterno, é fundamental para quem atende em clínicas e lida com pessoas. É por isso que porque eles perguntam assim, Kardec pergunta assim, por que espíritos pouco instruídos são mais acessíveis aos bons sentimentos, às preces, do que espíritos muito mais instruídos, muito mais preparados? E os espíritos explicam que a prece só tem efeito no coração arrependido, porque ele já está sensibilizado, né? Então, a expiação no mundo espiritual se cumpre pelos sofrimentos morais e no mundo material nós já aprendemos, são as nossas provas, né? Então, aqui no nosso purgatório, nós estamos expiando nossas faltas, de um modo até bem bonito, né? Porque olha que purgatório maravilhoso que Deus nos deu. O arrependimento, então, ajuda a melhoria do espírito, mas será necessária a expiação. André Luiz nos explica o quê? Não basta eu reconhecer que eu errei. Não basta. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso reparar o mal que eu fiz. E eu preciso não voltar a cair no mesmo erro. Então, o arrependimento que os espíritos falam aqui, ele está dividido em 3 etapas, né? Reconhecer o erro, corrigir o que eu fiz de errado, né? Ou me arrepender, quando eu corrijo, eu tenho que pedir perdão, né? E não voltar a errar, ok? Porque senão eu volto de onde eu estava lá no início. Então, o criminoso que pensa em nada valer seu arrependimento, uma vez que terá que expiar seu passado, está apenas tornando mais longa sua expiação, caso permaneça no mal. E a gente encontra isso em reunião mediúnica, que eles dizem, eu não quero reencarnar, eu vou sofrer demais. Para sofrer tudo que eu já fiz os outros sofrerem, eu prefiro ficar aqui e continuar no mal, né? Isso aqui a gente esclarece a eles, né? Que só vai piorando cada vez mais. Bom, Deus não dá valor ao arrependimento vazio, ao arrependimento estéril. Por isso que a gente precisa reparar as coisas que a gente fez de errado. Eu não sei o que vocês acham, né? Mas aqui em casa tinha uma coisa assim, desculpa, mãe, errei, mas já sabia que estava fazendo errado, né? Sim, eu desculpo que você errou, mas e agora o que você vai fazer? Não sei, mãe, vai limpar a sujeira do que fez, né? E vai juntar a moedinha para me repor o que quebrou, né? Porque tem que reparar o mal completinho, não é pela metade. Então, essas coisas a gente precisa ensinar às crianças, né? Ainda mais nessa época de muito bullying. Não tem essa história de maltratar os outros e ir lá pedir desculpa só. Tem que perguntar à pessoa, fulano, eu te magoei muito. O que eu posso fazer para te recompensar? Né? Porque senão fica muito fácil pedir perdão e ir embora, né? Não é assim. A gente pediu perdão e está espiando as faltas aqui, né? O que Deus ensina é outra coisa.
aqui é uma pergunta que Kardec faz assim. Eu vou resumir para vocês. A pessoa não deu nada a ninguém enquanto estava na Terra, né? E aí chega a hora dele morrer e ele fala, não, então eu vou aproveitar e doar tudo que eu tenho para caridade. Aí Kardec pergunta, isso dá certo? Aí os espíritos, não. Isso não vai ser tão certo assim, porque ele foi mais egoísta do que generoso. Ele só abriu mão das coisas quando não precisava mais. E os espíritos explicam que quando a gente se priva de alguma coisa para ajudar outra pessoa, a gente tem dois méritos. Primeiro, o mérito do sacrifício, quer dizer, o desapego das coisas, seja lá o que for. E o segundo é o prazer de ver a alegria no rosto daqueles que a gente ajudou, né? Então, os espíritos dizem para lastimarmos aquele que desconhece o prazer de dar. Porque Deus, quando dá riqueza para alguém, ele também dá generosidade para compensar os perigos da riqueza. Então, o arrependimento que chega quando não há mais tempo de reparação, apressa a reabilitação da pessoa. Então, vamos lá. Tudo bem, eu me arrependi de não ter dado as coisas e agora eu quero morrer, eu dei. Beleza. Aquilo ali vai levar alegria a algumas pessoas e essa alegria vai chegar até a mim. Só que eu ainda não fui testado na minha generosidade. Mas já vou contar com simpatias quando eu reencarnar, né? Então, tudo que é arrependimento, mesmo que a gente não possa corrigir tudo, a gente já está mais próximo de deixar de errar, já está mais próximo de se reabilitar nas nossas falhas. Agora, duração das penas futuras. A duração dos sofrimentos na vida futura não é arbitrária, tá? Deus não gosta mais de um do que de outro. Eu acho que essa ideia vem assim, se eu mandar rezar tantas horas, a minha pena muda, né? Se eu der tantas coisas, eu vou ser mais bem visto no plano espiritual? Porque o homem ainda faz muita barganha com Deus. Então, o que os espíritos querem dizer é que, na verdade, as leis morais são as mesmas para todos. E Deus não privilegia mais um do que os outros. Nada de Deus é feito assim ao acaso, né? Então, a duração dos sofrimentos está baseada no tempo necessário para que a pessoa mude. São Luís que respondeu. Então, eu vou sofrer até quando? Até quando você mudar de atitude, de comportamento, de atitude interna. Quando você compreender a lição, que você aprender a lição, o mal da terra ou das pessoas não te incomoda mais. Por isso que os espíritos mais esclarecidos não têm medo das provas. Porque o mal das circunstâncias, o mal das pessoas já não afeta tanto a eles. Ao espírito sofredor, o tempo então vai parecer mais longo. Por quê, gente? Porque o espírito sofredor não dorme. Quando a gente desencarna, a gente não dorme. Então, o tempo lá parece muito mais longo para quem está sofrendo. Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. A duração das penas está subordinada aos esforços do espírito. São Luís. Acreditar que há espíritos que nunca se arrependem seria negar a lei do progresso. Há os de arrependimento tardio, São Luís. Deus, acolhendo o arrependimento, leva em consideração o desejo de melhorar-se. Assim, as penas são impostas por tempo determinado. Isso é fantástico. Porque quando nós pedimos ao Pai que nos ajude a aprendermos a lidar com aquela situação difícil da nossa vida,
mas que a gente pede com um coração sincero, pleno de boa vontade, a resposta vem imediatamente. As soluções aparecem para nós verdadeiramente. Então, isso aqui a gente vê que realmente é a minha vontade de melhorar que vai garantir o tempo do meu sofrimento. Né? E vamos lá. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, ninguém fica no inferno para sempre nem no purgatório, né? Então, Santo Agostinho vai responder, não, esse não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Mas não é lógico, gente. Como que um Deus que fala de perdão, de misericórdia, de amor, puniria a gente num purgatório eterno, num inferno eterno, ou num céu eterno sem ter o que fazer? Isso também seria uma punição para quem gosta de trabalhar, né? Então, na verdade, as nossas penas dependem da nossa vontade de nos melhorarmos ou não. E é simples assim. É por isso que Emmanuel fala que o maior... eu não lembro o qualificativo que ele dá, o que eu vou falar agora. Eu teria que procurar, está lá no livro Vinha de Luz. Mas ele fala assim, que eu acho que a maior virtude que nós temos é a boa vontade. Que se nós formos pessoas de boa vontade, tudo para nós fica facilitado no caminho do bem, né? Então, o Pai estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Quem é a parábola do filho pródigo? Lamennais, eu acho que fala assim, né? Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Seria perpetuar o mal. A preguiça no céu, no sofrimento, no purgatório e a tortura no inferno, né? Então, Platão nos orienta. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. É lindo, né? É lindo. Gravitar, então, para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Não é a religião. Viu? A justiça, porque a justiça envolve o quê? A caridade, né? Lembra que tem a lei da justiça, amor e caridade? Então, a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias. A ignorância, ou seja, a falta de estudar, o ódio e a injustiça. Quem responde é Paulo, o apóstolo. E quanto à ressurreição da carne? Bom, pelo dogma da ressurreição da carne, a igreja ensina a doutrina da reencarnação. Reconhecer-se-á, em breve, que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes São Luís. Então, a ressurreição da carne, amém, é o futuro reencarnação. E a questão 1011? Não existe. A questão 1011 no Livro dos Espíritos está pulada. Eu ainda não descobri por quê, mas quem souber pode me contar. Vamos para o próximo. Paraíso, inferno e purgatório. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a pena ou gozos. Né? Nós já estudamos que paraíso, inferno e paraíso são alegorias.
purgatório é o tempo da expiação, através das dores físicas e morais, e quase sempre acontece aqui na Terra mesmo, né, gente? Nós estamos nele. E os espíritos superiores responderam sobre o inferno e purgatório, evitando chocar, ferir. Porque Kardec pergunta assim, se inferno e purgatório então não existem, por que espíritos tão sérios falaram tantas vezes sobre eles? E os espíritos explicaram que eles conversaram sobre essas ideias com os homens na linguagem e no entendimento dos homens, como se conversassem com crianças sobre bicho-papão, Papai Noel, Coelho da Páscoa, para que não chocassem nem ferissem, apenas na intenção de instruir. Alguns espíritos relatam sofrer torturas no inferno ou purgatório, porque ainda conservam ideias terrenas. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Então, os espíritos remitentes no mal, que não querem mudar de lado por medo do que vão sofrer, eles vivem no verdadeiro inferno, porque eles não têm certeza de uma vida melhor. Agora, nós outros, que já estamos pagando as nossas contas, estamos nas nossas provações, que temos a consciência de um futuro melhor, estamos no purgatório. Isso é muito bom. E eu fico feliz por isso. Vamos lá. Uma alma a penar deve ser entendida como o quê? Como uma alma errante, sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar alívio, que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco. A gente encontra muito espírito sofredor mesmo. E o que é céu, gente? Céu é quando a gente olha para cima e vê o espaço universal, todos os planetas, as estrelas, os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. O quarto e quinto céus querem dizer os diferentes estados de purificação, de felicidade. Os espíritos respondem de acordo com sua linguagem. Então, meu reino não é desse mundo. Jesus quis dizer que o reinado dele se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados e não sobre as coisas materiais. E o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Predita foi a transformação da humanidade. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Nesse banimento de espíritos da Terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, do pecado original? E é porque nós perdemos o nosso paraíso para cá, e agora, no livro A Gênese, os espíritos explicam que na medida em que esses espíritos estão morrendo, e desde que o espiritismo chegou em 1800 e tal, o planeta já está nessa transição, os muito maus não reencarnam mais aqui. E no lugar deles reencarnam outros melhores. Então não haverá um cataclisma, haverá uma mudança natural que nós só vamos percebendo se tivermos mesmo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, São Luís dá um recado para nós. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo centro o grão que houverdes semeado. Então, nosso caminho é no bem. Aqui, queridos, eu vou pular isso aqui para vocês e nós vamos ver a conclusão. São 9 textos e nós vamos fazer rapidinho, ok? Não vou comentar. Vamos ler juntos, que aí vai mais rápido. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem.
Suponde que este livro é obra de um homem e dizei, do íntimo e em consciência, se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Tem alguma coisa no nosso estudo que se pode zombar? Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. A natureza cuida de tudo, né? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. E do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. A gente vai colher o que plantou, né? Ora, como cada um, o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. Existem 3 períodos dos que se aproximam do Espiritismo: a curiosidade, o raciocínio e a aplicação e consequências. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. 3 aspectos do Espiritismo: das manifestações, dos princípios e da filosofia. 3 classes de adeptos: os que creem e se limitam a comprovar as manifestações, que é a ciência experimental. 2, os que percebem as consequências morais. E 3, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. 3 classes de adversários tem o Espiritismo: os que negam sistematicamente por orgulho e presunção, os que por medo das consequências são os ambiciosos, descreem, e terceiro, os que censuram os seus atos de acordo com suas tendências, são os egoístas. E 3 efeitos nos que compreendem a filosofia espírita: 1, sentido religioso; 2, resignação; 3, indulgência. Está quase acabando, meus amigos. Só faltam essas 2 últimas. As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos, e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que, no homem, somente viram a matéria, a máquina organizada. Cresce todos os dias o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizado as más tendências e desviado do mal. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos, dos bons espíritos, e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele, Santo Agostinho. E aí acabou. Acabou e eu cansei vocês. Procurei ser muito rápida para não passar demais da hora.